O Brasil está uma semana com a média móvel de mortes por Covid abaixo de 500 óbitos por dia. E você vai ver também. O Ministério Público de São Paulo ouve nesta semana pacientes e parentes de vítimas da Covid sobre a Prevent Senior. Em busca de reconhecimento internacional, talibãs se reuniram com representantes dos Estados Unidos e da União Europeia. Deputados americanos aprovaram um acordo que evita um calote do governo dos Estados Unidos. E no Brasil, a Câmara retoma as discussões sobre uma mudança no ICMS com o objetivo de reduzir o preço dos combustíveis. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. A partir da próxima semana, as aulas presenciais voltam a ser obrigatórias para todos os alunos das redes pública e privada do estado de São Paulo. Só vão poder ficar em casa os estudantes que apresentarem justificativa médica. Todos os alunos devem voltar a ter aulas presenciais a partir desta segunda-feira. Atualmente, a presença é facultativa. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, só quem apresentar justificativa médica pode ficar em casa. A decisão é válida para a rede pública e privada do Estado paulista. Só na rede pública são cerca de 3,5 milhões de alunos distribuídos em mais de 5.400 escolas. A Secretaria informou que o distanciamento entre as carteiras vai ser mantido inicialmente, mas vai deixar de ser exigido a partir do dia 3 de novembro. Já o uso de máscara permanece obrigatório para todos, assim como a utilização de álcool em gel e equipamentos de proteção individual, tanto para alunos, professores, quanto para os funcionários. O Ministério Público de São Paulo investiga hospitais da rede Prevent Senior com relação à conduta adotada durante a pandemia da Covid-19. Além da análise de documentos, pacientes e parentes de mortos por Covid devem ser ouvidos ainda nesta semana. Além de analisarem os prontuários médicos, conversas, exames e receitas repassadas pela CPI da Covid pela primeira vez, os promotores da Força Tarefa do Ministério Público de São Paulo devem ouvir novas testemunhas, familiares de vítimas e pacientes da operadora Prevent Senior. Dirigentes e médicos da rede de planos de saúde são investigados por suspeita de terem cometido 3 crimes contra as vítimas: homicídio, falsidade ideológica e omissão de notificação de doença, obrigatórias às autoridades. Segundo os promotores que integram o grupo de trabalho do Ministério Público, peritos médicos da própria promotoria vão ajudar na análise técnica dos documentos. Também devem ser chamados para depor ao menos 21 pacientes ou familiares de pacientes e, no mínimo, 4 médicos. Os depoimentos vão ser prestados no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste da capital, e podem ser presenciais ou virtuais, dependendo da preferência de cada testemunha. A Prevent Senior nega as acusações de irregularidades contra a empresa e em seus hospitais e diz que colabora com as apurações. A média móvel de mortes por Covid no Brasil segue abaixo de 500 óbitos por dia. Mais 185 mortes por coronavírus foram confirmadas em 24 horas. O Ministério da Saúde informou que o total de vítimas subiu para 601.398. Também foram confirmados mais 7.359 novos casos. No total, já são mais de 21.590.000 diagnósticos positivos para a doença no país. E o Brasil completou uma semana com média móvel de mortes abaixo de 500. O Ministério da Saúde registrou 437 vítimas diárias. O indicador tem o menor valor desde 13 de novembro de 2020, quando chegou a 389 óbitos. A média móvel de casos, de 14.885 registros por dia, apresenta tendência de queda. No cenário por regiões, 7 estados registram alta nos óbitos pela Covid: Amazonas, Ceará, Goiás, Paraíba, Piauí, Rondônia e Sergipe. Em estabilidade estão 5 unidades da federação. 15 estados apontaram queda nas mortes: Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. No Rio de Janeiro, mais de 105 mil idosos com 75 anos ou mais não tomaram a dose de reforço da vacina contra a Covid. De acordo com o painel da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, na faixa etária a partir dos 80 anos, um total de 8.900 idosos não se vacinaram
e outros 9.622 tomaram apenas a primeira dose. O esquema completo com as 2 doses foi aplicado em 55.394 pessoas e 146.309 receberam a dose de reforço. Entre as pessoas de 75 a 79 anos, a estimativa é de que 100% do público-alvo tenha tomado ao menos a primeira dose e 96 mil tomaram a dose de reforço. Na faixa de 70 a 74 anos, a estimativa é de que mais de 8.700 idosos não se vacinaram contra a Covid-19 e mais de 99 mil tomaram a dose de reforço. Pelo calendário de vacinação, já podem voltar aos postos para receber a terceira dose ou dose de reforço as pessoas com 70 anos ou mais. Os trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose em fevereiro também podem se vacinar, assim como as pessoas com alto grau de imunossupressão que tomaram a segunda dose na cidade do Rio de Janeiro até 31 de março. O painel da saúde indicou que dentro do público-alvo, a partir dos 12 anos, 99,2% receberam a primeira dose e 68,3% tomaram as 2 doses ou a dose única na capital fluminense. O país já aplicou 253 milhões de doses de vacinas contra a Covid. Os dados são do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde. Mais de 149 milhões e 900 mil pessoas tomaram a primeira dose, 70% dos brasileiros. E mais de 100 milhões e 300 mil pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 47% dos brasileiros. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 3 milhões e 300 mil pessoas. 1,5% da população. Algumas cidades do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, estudam acabar com a obrigatoriedade do uso das máscaras contra a Covid-19. A medida, que ainda causa muita polêmica, tem o apoio do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Há quase 1 ano e meio elas fazem parte da vida do brasileiro. As máscaras viraram o maior símbolo da pandemia da Covid-19. E mesmo assim, ainda tem gente que não se acostuma a usar a proteção. Bem, no meu caso, que uso óculos, ainda é uma dificuldade, né? Especialmente em dias de chuva, que aí você tem um problema de embaçar o óculos e molhar a lente, é um trabalho a mais. Então, a adaptação ainda é complicada. Ou seja, incomoda. Bastante. Mas também há aqueles que se acostumaram a sair de casa só de máscara e se sentem mais seguros com ela. Virou hábito também. É seguro. Não sai mais sem ela? Não. Estou acostumado já. Para você já faz parte da sua rotina? Já faz parte da minha rotina. E você se sente mais seguro saindo da sua casa e colocando máscara? Quando você vai sair, o que você pensa em relação à máscara? Segurança. Com o avanço da vacinação e a diminuição no número de contaminados, a obrigatoriedade do uso de máscaras pode estar com os dias contados. Algumas capitais brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, estudam liberar a proteção em espaços públicos. Medida que conta com o apoio do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Hoje nós temos uma situação bem mais equilibrada e já podemos pensar, desde que o contexto ele vá cada dia melhorando e que a campanha de vacinação vá ampliando, por exemplo, em flexibilizar o uso de máscaras ao ar livre. Para quando? Às vezes a pessoa está andando de bicicleta sozinho e tem que usar máscara. O sujeito dentro de um carro sozinho e de máscara. Qual é o objetivo disso? Para quando? Espero que seja o mais breve possível. A cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, chegou a liberar o uso das máscaras na semana passada. O relaxamento da proteção foi determinado através de um decreto assinado pelo prefeito Washington Reis. Mas a Justiça acabou revogando a medida. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, também emitiu uma nota oficial na qual defendeu a obrigatoriedade do uso das máscaras em todo o país. Nas ruas, a liberação da proteção divide opiniões. Tem uns que estão bem, tem outros que estão com problema, então é melhor continuar. Eu acho assim, eu penso assim. Quem é obrigado a ficar no calor da desgrama de máscara, moço? Ninguém merece, né? Então você é favorável a não ser mais obrigatório? Sim. Deveria tirar já a máscara, até porque já abriram o que não deveria abrir, né? Salão, um monte de coisa. Por que não tirar logo a máscara da rua? E o fim da obrigatoriedade vem ganhando apoio até entre os profissionais da saúde. Nossa reportagem ouviu 2 renomados especialistas sobre o assunto. Ambos concordam que o uso da máscara tem que continuar em espaços fechados, mas defendem a liberação em locais públicos, principalmente nas ruas.
O biomédico Roberto Figueiredo, mais conhecido como Dr. Bactéria, afirma que a flexibilização no uso das máscaras já podia ter sido adotada desde o ano passado. Segundo ele, os números mostram que a probabilidade de contaminação em espaços públicos é muito pequena. Por quê? Porque você precisa ter pelo menos 15 minutos de contato com uma pessoa contaminada, sem utilização de máscara, né, a menos de 1,5 metro de você. Menos de 1,5 metro. Dificilmente, no lugar aberto, na rua, você vai estar mais de 15 minutos em menos de 1,5 metro com uma pessoa. Tá? E sem bater um vento, sem uma ventilação. Então, é difícil. Então, acho que essa flexibilização poderia ser até anteriormente, não somente agora. Ideia que também é defendida pelo infectologista Rodrigo Medrado, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas o especialista alerta que a liberação das máscaras só pode acontecer se não houver aglomeração. Sim, é possível em algumas cidades que têm uma cobertura vacinal elevada a não obrigar o uso de máscara em ambientes abertos que tenham um distanciamento, já é possível. Mas é perigoso fazer isso de uma forma larga, em toda a população, porque o risco de nós termos uma nova variante, ou o risco de nós termos um novo aumento do número de casos da variante atualmente circulante, ele ainda não é baixo, ele ainda é consideravelmente elevado. Enquanto ainda não há uma definição sobre o assunto, os cuidados devem continuar, para que em breve as máscaras não escondam mais a alegria no rosto das pessoas. É diferente, tem que ver o rosto da pessoa, mas é obrigatório usar. Fazer o quê, né? Fazer o quê? E você, sente falta do quê? A gente vê o sorriso das pessoas, né? Estranho. Todo mundo, parece que a pessoa tá sempre com a cara fechada. Parece que tá sempre triste. Sempre triste. Após o feriado prolongado, a Câmara dos Deputados retoma os trabalhos com o desafio de votar uma alteração na cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A mudança é uma tentativa de reduzir o preço dos combustíveis ao consumidor. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai buscar costurar com os líderes uma negociação que viabilize a apreciação em plenário do projeto que unifica alíquotas do ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, com o objetivo de reduzir o preço dos combustíveis ao consumidor. Se não houver acordo, o texto não deve ser colocado em votação nesta semana. Já foram relatadas dificuldades na negociação. Parlamentares contrários à proposta argumentam que a solução apresentada vai tirar dinheiro dos estados que podem perder na arrecadação sem resolver o problema dos combustíveis. Na proposta apoiada por Lira, os valores de referência deixariam de ser o preço médio ao consumidor final, que é revisado a cada 15 dias, e passaria a ser um valor de 2 anos atrás inferior ao praticado hoje. Nas estimativas do presidente da Câmara, as mudanças propostas reduziriam o preço da gasolina em até 8%. Já entidades fiscais de tributos estaduais estimam queda de arrecadação de até 24 bilhões de reais para estados e municípios. Vamos ver agora a previsão do tempo para o restante dessa quarta-feira. Depois do frio no fim de semana, em parte do feriado, esquentou na cidade de São Paulo. A máxima na capital paulista é de 26 graus e tem risco de chuva no início da noite. No Rio de Janeiro, a máxima é de 24 graus. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, os termômetros devem chegar a 29 graus. Em Patos de Minas, Minas Gerais, a máxima prevista é de 28. E em Teixeira de Freitas, na Bahia, a máxima é de 27, com possibilidade de chuva no final do dia. Depois do intervalo, a gente fala de um acordo nos Estados Unidos para evitar um calote do governo. E um ator da série Jornada nas Estrelas viajou para o espaço. Até já. Uma e 18 no horário de Brasília. Os consumidores têm até esse sábado para sacar o crédito da nota fiscal paulista. Os recursos liberados há mais de um ano podem retornar ao Tesouro do Estado. Os créditos da nota fiscal paulista liberados há mais de 12 meses vão perder a validade a partir deste domingo. Com isso, os consumidores precisam resgatar esses recursos antes da data. De acordo com a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo,
Os valores liberados e que não forem utilizados pelos consumidores devem retornar ao Tesouro do Estado. Para transferir os recursos para uma conta corrente ou poupança, basta utilizar o aplicativo oficial da Nota Fiscal Paulista pelo tablet ou smartphone, digitar o CPF ou CNPJ e a senha cadastrada e escolher a opção desejada. Tem também a possibilidade de solicitar o saque pela internet. Nas duas opções, os valores vão ser creditados na conta indicada em até 20 dias. E existe ainda a possibilidade de destinar os créditos para o abatimento do IPVA de 2022. Cuba está testando na Itália a eficácia da vacina contra a Covid chamada Soberana Plus. Os testes são realizados principalmente na recuperação de pacientes com coronavírus maiores de 19 anos. A informação foi divulgada pelo presidente da farmacêutica estatal Biocuba Pharma, Eduardo Martínez. E assim, outros países na Ásia. Na Europa e na Ásia há interesse, por exemplo. Temos uma colaboração científica na Itália com um hospital na Itália, onde estão avaliando pacientes em recuperação que foram tratados com 2 reforços da Soberana Plus. A Soberana Plus é administrada em dose única a pacientes em recuperação da Covid-19. O imunizante também é usado como reforço após a aplicação de 2 doses da Soberana 2, outro imunizante desenvolvido pelo Finlay Institute of Vaccines de Havana. Fabricantes afirmaram que o imunizante tem mais de 90% de eficácia na prevenção de doenças com sintomas. Até o momento, Cuba imunizou 55,8% de seus 11,2 milhões de habitantes com vacinas próprias, às quais atribui uma queda substancial das infecções nas últimas semanas, desde que o número de infecções disparou em julho. Uma delegação dos talibãs se reuniu com representantes da União Europeia e dos Estados Unidos em Doha, no Catar. A reunião é classificada por autoridades como um intercâmbio informal de nível técnico e não seria parte do reconhecimento de um governo interino talibã. Os diálogos devem permitir que Estados Unidos e europeus discutam temas como a liberdade de deslocamento para as pessoas que queiram deixar o Afeganistão, o acesso à ajuda humanitária, os direitos das mulheres e a proliferação de grupos terroristas no país. Neste fim de semana, funcionários dos Estados Unidos já haviam se reunido com representantes dos talibãs no Catar. Na ocasião, trataram de questões sobre segurança e direitos humanos. Os afegãos também já se reuniram com representantes do governo alemão e com um parlamentar britânico anteriormente. Os islâmicos buscam reconhecimento internacional e ajuda para evitar um desastre humanitário no país, depois de voltarem ao poder em agosto com a retirada das tropas americanas e depois de 20 anos de conflito. A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou ontem um acordo para evitar um calote que poderia ter consequências para a economia mundial. O governo corria o risco de ficar sem dinheiro para arcar com obrigações. Democratas e republicanos concordaram com uma solução provisória para elevar o teto da dívida. O limite de endividamento aumentou em 480 bilhões de dólares, mais de 2 trilhões e meio de reais. Sem um acordo, o governo teria dificuldade para pagar programas de seguridade social, pagar veteranos de guerra e militares da ativa. Mercados do mundo todo dependem da segurança financeira dos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos anunciaram que vão reabrir as fronteiras com o Canadá e o México a partir de novembro. Desde o início da pandemia, a passagem pelas fronteiras só estava permitida para viagens essenciais. Apesar da abertura, só poderão atravessar as fronteiras estrangeiros completamente imunizados contra a Covid-19. A Blue Origin, empresa de turismo espacial do bilionário Jeff Bezos, realizou hoje o segundo voo tripulado ao espaço. A viagem suborbital permitiu que os passageiros observassem as paisagens e experimentassem alguns minutos de gravidade zero. Estavam a bordo da cápsula New Shepard 4 tripulantes, entre eles o ator William Shatner, conhecido por ter interpretado o personagem Capitão Kirk na série Jornada nas Estrelas.
A cápsula, que decolou por volta das 11h50 no horário de Brasília, retornou com sucesso ao solo depois de 10 minutos de viagem com auxílio de paraquedas. Aliás, com esse feito, o ator William Shatner, de 90 anos, se tornou o homem mais velho a ir ao espaço. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever nossas reportagens. E daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.